Graça e paz, meu irmão e minha irmã, boa noite para você, boa noite para sua família, boa noite para todo o povo de Deus que está nesse momento reservando um tempo, parando as suas atividades, os seus afazeres, para estar meditando na palavra do Senhor. Eu estou dizendo boa noite porque nós vamos apresentar pela primeira vez o estudo agora à noite. Mas se você estiver assistindo na manhã seguinte ou à tarde, que o seu dia seja abençoado, quer seja amanhã, quer seja tarde, quer seja noite, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje capítulo de número 19, versículos 21 e 22. Livro de Atos dos Apóstolos, onde tem animado o nosso coração, tem fortalecido a nossa fé ao vermos o agir do Espírito Santo na formação da igreja e de novas igrejas, a presença e direção do Espírito Santo na obra missionária, o mover do Espírito Santo na vida dos missionários, das missionárias, evangelistas, homens e mulheres que se dispuseram a se deixarem ser usados e usadas para a glória de Deus. É lindo, né, a gente olhar para a vida de Paulo, Timóteo, para a vida de Lídia, de Priscila, tantas pessoas simples e comuns que foram instrumentos preciosos nas mãos do Senhor. E o que nos alegra é saber que esse mesmo Espírito Santo está presente aqui, hoje, em pleno ano 2021, com pandemia, sem pandemia. Não há nenhum fator deste mundo que possa atrapalhar ou impedir o agir do Espírito Santo. Por isso, nós nos alegramos quando nós estudamos essa palavra ao saber que o mesmo Espírito Santo está presente aqui hoje, agindo na vida da igreja, dirigindo a obra missionária da igreja e fazendo de pessoas comuns, como eu e você, instrumentos de Deus, para que o Evangelho continue chegando aonde ele precisa chegar. Amém? Vamos então ler Atos 19, versículos 21 e 22. Paulo envia à Macedônia Timóteo e Erasto. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Amém. Vamos orar? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa, viva e poderosa palavra. Nossos corações são gratos, porque nós sabemos que tu estás presente entre nós, porque nós estamos reunidos, reunidas em teu nome. E a tua palavra nos diz que quando nos unimos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Pai, ainda que de forma virtual, cada irmão e irmã na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, mas nós estamos unidos e unidas em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. Portanto, nós cremos que tu estás presente entre nós. E agora clamamos, ó Pai, humildemente pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, que o Senhor fale conosco. Dispensa sobre nós a tua unção, a tua graça, o teu poder, a tua orientação, a tua sabedoria, para que possamos, ó Deus, enxergar além da letra aquilo que o Senhor tem preparado para cada um e cada uma de nós. Fala conosco, ó Pai, dispensa sobre nós a tua bênção. Eu clamo a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre todo o teu povo e oramos com corações gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós vimos na semana passada o momento que Paulo estava na escola de Tirano, o momento em que ele pôde ali anunciar o evangelho do Senhor, onde ele pôde pregar as novidades do reino de Deus, onde a gente percebe muito assim a questão do ensino
presente naquilo que Paulo tem feito, né? À medida que as pessoas entendem aquilo que elas estão participando, aquilo que elas estão ouvindo, passa a ter um significado em suas vidas e elas passam então a colocar em prática aquilo que elas estão ouvindo. Então, por isso que é muito importante, né, a questão do ensino que está presente aí no ministério de Paulo. E a gente vai ver lá no versículo 18 que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então a gente lembra que eles tinham ali uma prática voltada para magia, porque eles tinham aprendido aquilo. E naturalmente as pessoas praticam aquilo que elas aprendem. Isso é muito importante a gente perceber, porque nós estamos na igreja, né? Quando a pessoa está na igreja há algum tempo, então nós temos na nossa igreja, né, pessoas que nasceram na igreja, pessoas que são filhas de famílias cristãs, pessoas que são netas de famílias cristãs, bisnetas, né? Pessoas que estão aí já a segunda, terceira, quarta geração de cristão, de cristã. Então, os meus avós já tinham essa prática, os meus pais já tinham essa prática, então eu tenho essa prática, os meus filhos têm essa prática. Então, a gente vai vendo que a fé cristã, ela vai passando, sim, de geração em geração. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver que essa era a forma do povo de Deus, o povo de Israel, ensinar a palavra de Deus. E se a gente for bem lá no começo das Escrituras, o livro de Êxodo, capítulo de número 12, quando a gente tem a instituição da Páscoa, é trazida toda uma orientação ali para o povo, vai pegar o cordeiro e vai, né, sacrificar, e vai pegar e vai assar, e vai comer, a família vai comer, se a família for pequena vai juntar mais uma outra família para duas, porque não pode sobrar carne, vai pegar o pão, vai fazer sem fermento, vai sair apressadamente, e aí vocês vão celebrar todo ano, vão fazer essa celebração, e quando seus filhos perguntarem que rito é esse? Então veja, a tradição oral, a história bíblica, a história de um Deus que se preocupa com seu povo, de um Deus que vem ao encontro do seu povo, um Deus que decide habitar no meio do seu povo. É uma história que vai ser contada de geração em geração. Então, a orientação é quando os seus filhos perguntam: o que vocês estão comendo esse cabrito? Por que estão comendo essas ervas amargas? Por que vocês estão fazendo isso? É a Páscoa do Senhor. Foi quando o Senhor libertou o seu povo. Então, a história da ação de Deus, ela deve ser contada, ela deve ser ensinada de geração em geração. Mas, quando os pais não participaram, então, pastor, a minha família está chegando agora no conhecimento do que é a vida cristã. Os meus pais não eram cristãos, os meus avós não eram cristãos. Eu cresci sem ser uma pessoa cristã, estou chegando agora. Então, a gente precisa perceber que na vida da igreja há pessoas que nasceram e cresceram aí várias gerações na fé cristã. E há pessoas que estão chegando agora, estão começando agora o conhecer e a prática da fé cristã. Por isso a importância do estudo bíblico, por isso a importância da escola dominical, por isso a importância da leitura bíblica, por isso a importância dos momentos comunitários de oração. Então, lembrando que nós já retornamos com algumas programações presenciais. Nós já estamos com os nossos cultos de domingo. Ainda temos uma limitação por conta do distanciamento, mas nós já temos aí um grupo bem considerável de pessoas. Você faz a sua inscrição e participa. Nós já estamos aí com a nossa reunião de oração às terças-feiras de manhã, presencial, onde a gente tem um tempo de leitura da palavra, de meditarmos na palavra e depois oração. Nós temos esse nosso estudo que é online e nós temos também
a nossa oração de quinta-feira, que é presencial. E perceba, meu irmão, em todos os momentos da vida da igreja, nós temos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa orientadora, né? A nossa orientação que conduz, que mostra o caminho. Então, a palavra de Deus, ela é essencial para o fortalecimento da fé cristã, a importância de conhecermos a palavra de Deus. A gente vai lembrar que na semana passada nós vimos que Paulo, então, ele estava ali pregando e as pessoas começaram a perceber que a prática que elas estavam tendo de ser uma prática de adivinhações, de magias, estavam equivocadas, estavam fora daquilo que nos orienta a palavra de Deus. Então elas vão jogar aqueles livros fora, vão queimar aqueles livros, e a gente vê que, né, a gente tem hoje tanto acesso a informações, não só em livros, né, em livros propriamente dito, né, como esses que nós estamos usando, né, eu estou lendo esse livro aqui com vocês, né, do Justo Gonzalez, né, Atos, o Evangelho do Espírito Santo, né, é um livro bastante interessante, nós já estamos na parte indo para a parte final, ele tem 356 páginas, e o que é interessante é que hoje não só livros, né, de papel, mas a gente tem hoje muito audiobook, né, as pessoas podem ouvir, né, leituras de livros dos mais diversos. Então isso é bom, porque a gente tem acesso à informação pela internet, mas isso também é perigoso, nós precisamos avaliar muito, a gente precisa pensar muito bem, verificar os nomes, verificar as procedências, para não ouvirmos coisas que venham trazer aí perturbação, confusão na nossa mente, ok? Então, a importância do estudo. E nos 2 versículos que nós lemos hoje, a gente vai ver aqui que cumpridas todas essas coisas, que coisas? Essas que a gente acabou de falar, né? Paulo lá na escola de Tirano, ensinando o povo, as pessoas se convertendo, as pessoas queimando os livros que falavam de magia, livros que não traziam ali conhecimentos, né, para eles. Então, tudo isso daí estava acontecendo nos versículos anteriores. E aí, Paulo, ele toma uma decisão. É muito interessante a gente perceber que, embora a igreja, ela é e deve ser conduzida, orientada, encaminhada pelo Espírito Santo de Deus, o missionário, a missionária, o pastor, a pastora, o irmão e a irmã, cada membro da igreja, ele também toma decisões. Então veja, se o Espírito Santo dirige a igreja, então eu vou ficar sentada aqui na minha casa de braço cruzado, é ele que vai lá e vai ver o que tem que fazer. Não é assim que funciona. O Espírito Santo dirige a obra da igreja, sim, a obra missionária, sim, mas nós que somos instrumentos nas mãos do Espírito Santo, precisamos tomar decisões, precisamos fazer resoluções, decidir as coisas. Por isso que, por exemplo, na igreja metodista, nós somos uma igreja que a gente chama de conciliar. As decisões na igreja são feitas por meio do concílio. Então, a gente vai, por exemplo, comprar um terreno, né? A igreja aí comprou um terreno e graças a Deus e ao empenho, né, ao compromisso e comprometimento dos irmãos e irmãs, acabamos de pagar aí, né, a última parcela do empréstimo para comprar o terreno e graças a Deus está quitado. Mas a decisão de comprar esse terreno foi uma decisão feita por oração, é verdade, a igreja orou, a igreja buscou orientação de Deus, mas a igreja também precisou fazer uma reunião, reunir a sua liderança, ponderar os prós e os contras, as facilidades e as dificuldades e depois avaliar qual seria a melhor decisão. A igreja então vai passar essa decisão não só na liderança, mas para toda a comunidade. Toda a igreja, cada um e cada uma, membro da igreja, tem o direito de participar das decisões da igreja. Então, a gente vai ver assim,
no concílio, vamos comprar? Quem é a favor, levanta a sua mão, você vai poder votar. Quem é contra, levanta a sua mão, você vai poder votar, tanto a favor como contra. Os favoráveis ou contrários, né? São as expressões que a gente usa. Então a gente percebe que a igreja, ela é movida pelo Espírito Santo, mas nós tomamos decisões. Por isso a importância de que cada decisão da igreja, de atitudes, de ações, né, de determinações, de projetos, de compra, de novos trabalhos, de mudanças, de construções, nós precisamos estar num tempo de oração, precisamos estar em comunhão, precisamos estar em consagração. Porque não é simplesmente você votar sim ou não, eu quero, eu não quero. Essa decisão, ela precisa ser a partir da oração. Ela precisa ser a partir de uma vida de consagração. Então, quando a igreja precisa tomar uma grande decisão, a igreja ela é convocada a estar em oração e, se possível, em jejum. Esse é o caminho que a igreja escolheu e decidiu como a melhor forma para tomar suas decisões. E aí eu vou dar um exemplo aqui muito fácil da gente entender. Hoje, por exemplo, eu estou usando uma blusa rosa, tá certo? E a parede aqui da minha casa é azul, é um tom de azul. E quando a gente decidiu que ia pintar a parede de azul? Mas meu esposo, por exemplo, ele preferia que fosse a cor branca. A minha filha, por exemplo, preferia que fosse a cor, salmão. O meu filho, por exemplo, queria que fosse verde. Eu, por exemplo, naquele momento eu queria que fosse branca. Como é que a gente decide qual é a melhor cor? A cor muda por causa da claridade do sol aqui. Conforme bate o sol, fica um pouco diferente. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Quem que decide? Quem que vai fazer a escolha? Então a gente vai chegar num consenso. E para que a gente chegue num consenso, a gente precisa ter um diálogo. E aí a gente vai decidir. Na igreja é a mesma coisa. Para decidir as coisas na igreja, a gente precisa tomar decisões. E o que isso tem a ver com a história de Paulo? Paulo, ele também teve que tomar várias decisões. Então, a vida missionária, ela passa por tomada de decisões. E essas decisões precisam ser pautadas, orientadas pelo Espírito Santo, a partir de uma vida de oração, a partir da leitura bíblica, a partir da consagração pessoal, um jejum. Então, é muito importante a gente saber que o Espírito Santo age, e ele age falando aos nossos corações à medida que estamos em comunhão com ele. Então, Paulo, ele resolveu no seu espírito, ele resolveu orando, pensando, meditando, avaliando, eu resolvi que eu vou tomar essa decisão. Então veja, na igreja nós precisamos tomar decisões, na nossa casa nós precisamos tomar decisões. E talvez você esteja em dúvida qual decisão você vai tomar. Eu preciso decidir uma coisa lá na minha questão de saúde. Eu tenho um tratamento que eu preciso resolver se eu vou fazer ou não. Eu preciso resolver uma questão lá no meu trabalho. Tem uma decisão que eu preciso resolver se eu vou fazer ou não. Eu preciso tomar uma decisão relacionada aos meus estudos. Eu preciso tomar uma resolução no meu espírito. E quando eu tomo essa resolução no meu espírito, orientada pelo Espírito Santo de Deus, essa resolução, ela é uma resolução de paz, porque as coisas de Deus são de paz. Então, Paulo resolveu no seu espírito, ele tomou uma decisão. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nós aprendemos aqui que na caminhada cristã nós também precisamos tomar decisões. E na nossa caminhada secular, nos nossos estudos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nós precisamos tomar decisões e resoluções. E por isso nós dependemos e precisamos sempre pedir ajuda e orientação ao Espírito Santo. A decisão de Paulo, a resolução de Paulo foi de ir para Jerusalém, passando para a Macedônia, né? Ele fez
como Jesus, em Lucas 9:51, que manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O restante de Lucas e Atos contam essas viagens nas quais ambos pressentiam e enfrentavam muito sofrimento. Para Jesus, foi a morte. Então ele fez um semblante de quem ia para Jerusalém, mas ele sabia o que o aguardava. Paulo, ele vai para Jerusalém, mas ele sabe, e depois ele vai colocar, essa decisão de ir para Roma. E Roma espera o quê para Paulo? A prisão. Mas ele sabe para onde ele está indo. E isso é muito interessante. Tem algumas decisões que a gente toma que a gente sabe que vai ser penosa, que vai ser difícil, que vai ser pesada, que vai ser de luta, mas que são necessárias. Por isso a importância de deixar o Espírito Santo orientar, para que a gente saiba que, embora serão difíceis, o Espírito Santo vai estar caminhando conosco, nos ajudando, Esta será mais uma viagem missionária, talvez até a última, tenha sido a última viagem missionária de Paulo, marcada pelo testemunho de Jesus Cristo em direção aos confins da terra. O clímax de Lucas se dá em Jerusalém, onde o Evangelho termina e Atos começa. O clímax de Atos se dará em Roma, e lá o livro acaba, mas a história missionária não acaba. Tanto Jesus quanto Paulo tinham uma meta resoluta e uma missão clara. Para Paulo, o plano em longo prazo incluía a evangelização da Ásia e da Europa, chegando aos confins da terra. De Roma, ele queria ir para a Espanha. A direção do Senhor é de suma importância, pois os planos e alvos são feitos no Senhor. Então, por mais que Paulo pudesse pensar ali que talvez aquela resolução fosse ser difícil para ele, ela era uma resolução necessária. E às vezes na nossa caminhada também, há resoluções, há decisões que são difíceis, mas que são necessárias para o cumprimento da missão. Segundo Gonzalez, nós podemos olhar para esses 2 versículos como um esboço do futuro. Um esboço daquilo que ainda está por vir. Em especial, no versículo 21, somos informadas que Paulo viaja pela Macedônia e Acaia para depois ir para Jerusalém e finalmente chegar em Roma. Esse é o esboço do restante do livro. Contudo, o que temos aqui é mais que apenas um esboço, é a indicação de que uma mudança radical na natureza narrativa está por acontecer. A frase, depois de ocorrida essas coisas, sugere que agora algo fora cumprido. Chegamos no momento, como diria meu professor, no momento charneira, virada de direção, novo rumo. De certa maneira, Paulo agora cumpriu a tarefa missionária que o Espírito lhe confiara. O que falta nesse ponto da história é ir para Jerusalém e depois para Roma. Lugares não tanto de trabalho missionário, como de perseguição e sofrimento. Lembrando do texto que nós acabamos de mencionar, de Lucas 9:51, onde Jesus lá manifesta, ou ele demonstra, o firme propósito de ir para Jerusalém. Da mesma maneira que se pode dizer que a paixão de Jesus começou em Lucas 9:51, também agora a vida de Paulo torna-se cada vez mais de sofrimento e oposição oficial. Então aqui a gente vê o início de uma nova situação pela qual Paulo vai passar. E no versículo 22, Paulo começa a fazer preparativos para a jornada que propôs, enviando Timóteo e Erasto para a Macedônia. Já encontramos Timóteo antes, lá nos capítulos 16, 17, 18.
essa é a primeira vez que Erasto é mencionado em Atos, embora o mesmo nome apareça em 2 Timóteo 4:20, passagem em que claramente se refere à mesma pessoa mencionada em Atos. E em Romanos 16:23. Por ser esse um nome relativamente comum na época, é impossível saber se o Erasto mencionado em Romanos e chamado de tesoureiro da cidade de Corinto, é o mesmo que aparece aqui em Atos. Não temos como afirmar se é a mesma pessoa. Embora Atos não fale da oferta para Jerusalém, a partir das epístolas de Paulo, sabemos que a oferta era muito importante para ele. Por essa razão, é possível que ele tenha enviado os dois para promover a coleta na Macedônia ou talvez para pegar o que já fora recolhido. Então Paulo envia Timóteo e Erasto, mas eles possivelmente tinham aí essa função, né? Bem provável, tá? Não está explícito aqui no texto, mas é provável que era com esse cuidado, né, que Paulo tinha aí de recolher as ofertas para estar ajudando as comunidades carentes, aquelas que estavam necessitando. O fato é que ele envia esses dois e ele permanece algum tempo na Ásia, e a gente vai ver aí nos momentos seguidos, né, outras situações que vão acontecer, mas nós não vamos fazer a leitura de novos textos hoje. Então hoje a gente aprende aqui com Paulo a importância da gente tomar decisões, que nem sempre tomar decisão é fácil, às vezes tomar decisão é complicado, às vezes nós tomamos decisões conscientes de que trarão grandes dificuldades para nós, mas que são decisões necessárias, né? Paulo, ele toma essa decisão sabendo pelo que ele vai passar, né? Já ali, né, de certa forma, olhando para Roma, e o sofrimento virá. Assim como Jesus tomou, né, a decisão sabendo que Jerusalém seria ali o momento da sua paixão e morte. Que a gente possa, né, ter essa orientação, ter essa paz, ter essa certeza de que, embora a decisão nem sempre seja fácil, o Espírito Santo continua nos conduzindo, que nós possamos contar, né, com o apoio do Espírito Santo. E isso não tem outro caminho, é por meio da oração, é por meio do jejum, é por meio de uma vida de consagração, de intimidade com Deus, ter essa vontade e sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e se deixar ser instrumento nas mãos do Senhor, né? Então Paulo, o sofrimento vai vir, mas essa é a decisão que precisa ser tomada. Que a gente tenha isso em mente na hora de tomar as nossas decisões, que o Espírito Santo nos ensine, nos oriente e nos mostre sempre a melhor decisão a ser tomada, individualmente, como pessoas, como família, como igreja, como corpo de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus continue caminhando conosco. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo oportuno de poder meditar na tua palavra, ter um tempo tão alegre, tão feliz, um tempo tão tranquilo, um tempo de paz, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos ensina em todo o tempo. Obrigada pela vida do apóstolo Paulo, ó Deus, pelos seus testemunhos que tanto, Deus, nos ensinam, e ajuda-nos, ó Pai, na nossa vida cotidiana, Senhor, na nossa vida diária, agir conforme o teu querer e a tua vontade, estarmos atentos à orientação e direção do teu Espírito Santo, ainda que as decisões sejam difíceis, ainda que as decisões possam trazer consequências às vezes penosas, que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que é a tua vontade, o teu querer, sabendo, ó Deus, que a tua vontade é soberana, ela é boa, é perfeita e agradável. Continue caminhando conosco, abençoe a tua igreja, ó Pai, e que o teu Espírito Santo continue conduzindo todas as decisões, continue orientando todas as decisões, ó Pai, todos os sonhos, todos os planos, todos os projetos, para que em tudo o que fizermos o teu nome seja glorificado. Muito obrigado por este tempo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe o seu lar.